Olha, o feriadão terminou com muita imprudência nas ruas e estradas de Alagoas, tá? A Operação Lei Seca flagrou motoristas dirigindo sob o efeito de álcool e o número de acidentes foi alto nos hospitais da capital e do interior. Quem traz esse balanço ao vivo pra gente agora é a repórter Mônica Hermírio. Ô, Mônica, são números que chamaram muita atenção esse final de semana, né? Pois é, Bia. Boa noite para você mais uma vez, boa noite para todo mundo. Números que chamaram a atenção. Aqui no HGE foram registrados 68 entradas de acidentes envolvendo veículos, mas no interior, no Hospital do Agreste, foram registrados 200 acidentes. São números impressionantes, para um feriadão prolongado. A gente sabe que as pessoas tendem a viajar mais e aí o consumo de álcool também aumenta. Inclusive, foram realizados, de acordo com o balanço feito pela Lei Seca, foram realizados 1.361 testes de alcoolemia. Desses, foram 21 situações de alcoolemia. 11 testes de recusa, 4 pessoas por alcoolemia administrativa, que a gente vai entender já já como é que funciona isso. E dessas alcoolemias, 6 pessoas foram presas. Os veículos abordados foram 1.323 e total de infrações, 204 infrações. São números altos e que a gente fica preocupada, mas esses números só são altos porque a Operação Lei Seca atuou de forma ostensiva nas estradas, nas vias do interior e também aqui na capital. Para falar sobre esses números, eu converso agora com o Sérgio Ronaldo, ele que é subchefe de planejamento da fiscalização do Detran. Sérgio, boa noite, obrigado por conversar com a gente. Fim de semana, feriadão, foi movimentado e os números registrados pela Lei Seca foram altos. Boa noite. É importante você dizer que esses números foram altos, mas são números apenas da Operação Lei Seca, ou seja, das equipes da Lei Seca. Nós temos permanentemente, desde o início do feriado, nós colocamos as equipes na rua exatamente para poder fazer esse trabalho. Então foram feitas essas 1.300 abordagens e dessas resultaram 21 situações de alcoolemia. Claro que teve todas as outras situações. Por exemplo, como condutores inabilitados, nós tivemos 58. Veículos fora de licenciamento, nós tivemos 60 veículos. Então, quer dizer, a fiscalização ela está para ver a questão da alcoolemia e também para ver a questão, por exemplo, de documentação de carro e a situação do condutor. Com isso, a gente pretende diminuir os índices de acidentes, os índices de sinistros, a gente pretende diminuir, principalmente nesse mês de maio agora, quando a gente está comendo o Maio Amarelo. Então, a gente vai atuar tanto na questão educativa, como também na questão de fiscalização. Ou seja, as pessoas ainda hoje não entendem a gravidade de que é dirigir sob efeito de álcool? Não entende porque é uma questão, vamos dizer assim, secular. As pessoas têm esse costume, é um costume cultural, em que passo a passo, dia a dia, o Departamento de Trânsito, com toda a sociedade, com a participação também da mídia, da imprensa, que é interessante nesse particular, a gente tenta conscientizar as pessoas. Muitas das pessoas acham que a gente vai para a rua para colher infrações de trânsito. De forma nenhuma. A gente vai para dizer que está na rua, para as pessoas entenderem que essa mistura nefasta entre álcool e direção só traz prejuízo para as pessoas. Dessas situações de alcoolemia foram 21 comprovadas, 11 recusas e 4 situações de alcoolemia administrativa. O que seria essa alcoolemia administrativa? As alcoolemias administrativas é quando você está dentro do número regular que o aparelho médico, por exemplo, entre 0,05 e 0,33, ou seja, você está alcoolizado, mas está numa situação ainda de não embriaguez total. Porque a partir desse número 0,34, você está em embriaguez total e aí acontece. A partir de 0,34, o equipamento dá esse resultado e a gente conduz o cidadão até a delegacia, porque o delegado vai estabelecer fiança e vai fazer o procedimento jurídico, ou seja, nessa questão você tem a questão administrativa, na primeira questão tem só administrativa, na segunda você tem a administrativa e tem também o processo judicial. Foram 6 prisões em flagrante, Quais foram as situações? Pessoas que realmente não tinham condições alguma de estar ali na direção daquele veículo? Exatamente. Essas pessoas, inclusive, teve gente que tentou foragir, que foi abordado, inclusive. Teve gente que deixou o carro e saiu correndo, Mas a Operação Lei Seca, como ela faz uma pendeira muito grande, dificilmente a pessoa que tenta escapar, ela consegue. Então, a gente aconselha que não evite isso, Porque aí você pode
gerar um acidente e uma situação ficar muito pior. Muitas das vezes a pessoa pega na operação lei seca, a operação está evitando que ela cometa um acidente no outro cruzamento, como de fato já houve. Né? Teve gente que conseguiu passar, porque não estava na amostragem da abordagem, e ficou tão alegre, quando chegou no outro local, ele promoveu um acidente. Então não tem nenhuma alegria quando você passa pela operação lei seca, muito pelo contrário. Você deve ter alegria de passar pela operação lei seca quando você está cumprindo essa norma, né? Não fazer a mistura entre álcool e direção. Essas abordagens, né, da Operação Lei Seca nesse feriadão aconteceram em quais localidades, né, do estado e aqui na capital? Nós temos 2 pontos centrais, Maceió e Arapiraca, mas aí também a gente expande, principalmente para locais que tiver, por exemplo, tiver eventos, né, tiver fluxo de veículo alto e todas essas questões de viagens, né? E a gente procura se apresentar e não se apresentar escondido. A Operação Lei Seca, quando está na rua, ela é bem aparente, né? Porque é um volume muito grande de policiais e servidores do Detran, a gente não fica escondido nas esquinas. A gente procura dizer, nós estamos aqui, né? Mas assim mesmo a gente faz a abordagem. Se você deixa passar 10 veículos, fatalmente aquele 11º que a gente vai parar, ele está com algum problema. Então tem toda uma estratégia de inteligência, uma estratégia também de fazer com que a gente tenha resultados, mas resultados em benefício da sociedade. Porque o que importa para a gente é o resultado. Menos mortes e menos sequelas graves no trânsito. É bom você tocar nesse assunto de menos mortes, menos sequelas graves no trânsito. E esses números terminam impactando muito na saúde pública, não é? Porque a gente viu em Arapiraca 200 casos, né, de acidente, 200 pessoas vítimas de acidente. Aqui em Maceió, 68. Isso impacta diretamente na saúde pública? Exatamente. Eu digo sempre, política de trânsito não é só política de trânsito. Política de trânsito é política de segurança pública, né? Quando a gente está naquele local, a gente consegue, inclusive, baixar o número de ocorrências, né, policiais, e também a política de saúde pública, né? A questão de Arapiraca, a gente está fazendo estudos agora no Detran, principalmente no setor de segurança viária, é um dado alarmante, porque é o seguinte, Arapiraca, ela tem uma zona expandida. Você tem a cidade de Arapiraca propriamente dita, mas tem um entorno de Arapiraca, 10 a 12 municípios, onde tem muita relação com o trânsito. Arapiraca termina sendo o centro desses 12 municípios. São municípios que financeiramente são municípios fortes, né? E com isso as ocorrências lá são muito grandes. Já existe um número assim, por exemplo, de motocicletas em Arapiraca muito maior do que cidades do país inteiro. Você tem em Arapiraca muita motocicleta. Claro que a gente vai lá e às vezes acontece de você chegar e ter o caso, teve um dos dias que nós fomos e nós pegamos 30 pessoas inabilitadas. Você imagine quantas pessoas estavam mais inabilitadas que nós não podemos parar. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, né? A gente toda vez que vai levar uma mensagem. Vai levar a presença da Operação Lei Seca, mas também levar uma mensagem. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Sérgio Ronaldo, ele que é subchefe de planejamento da fiscalização do Detran Alagoas. Esses números, né, absurdos que a gente trouxe aqui, Bia, se compreendem um período de 1º de maio a 4 de maio, ou seja, é um feriadão, mas são poucos dias, né, para tantas ocorrências, porque parece que as pessoas ainda não compreenderam a gravidade, né, de dirigir inabilitado e principalmente de dirigir sob o efeito de álcool. Voltamos com você, Bia.